Café curto, longo, em chávena fria ou escaldada, prepara o seu e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. Desta vez com uma edição especial dedicada às celebrações do 25 de Abril. O meu nome é David Amorim e comigo tenho o professor Dr. Jorge Fernandes Alves. Licenciado em História em 1980, mestre em História em 1986 e doutorado na mesma área em 1993, Jorge Fernandes Alves é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Docente de História Contemporânea no Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais e investigador do CITSEM. Destaca como áreas de investigação a imigração para o Brasil e as migrações, história empresarial e das instituições, história portuária, história da saúde, económica e social e também história política. Além disto, exerceu cargos de presidente e vice-presidente do Conselho Pedagógico, presidente do Departamento de História e diretor da FLUP. Antes de mais nada, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com muito gosto que o recebemos aqui no nosso podcast. Bom dia, igualmente com gosto. Estou pronto para as vossas perguntas. Exatamente, então, sem mais demoras, vamos passar à primeira pergunta, todas elas ligadas então a esta celebração de mais um 25 de Abril. E a primeira pergunta que temos para si era saber onde estava no dia 25 de Abril de 1974. Bom, essa é uma pergunta tradicional que sempre acontece nestas efemérides, mas não me furto a responder, dizendo que por coincidência assisti a algumas operações do dia 25. Eu trabalhava na altura num edifício que era lateral ao quartel da Legião Portuguesa, no Porto, na rua Pedro Spano, portanto, nesse dia 25, pude observar o aparecimento, digamos assim, de um conjunto de militares e de armamento, nomeadamente um canhão muito específico que apontou para o portão central do quartel, e a chamada que fizeram, portanto, aos legionários que estavam lá e a quem exigiram a rendição. Esse foi um momento, digamos assim, simbólico que eu vivi, mas devo dizer que o dia 25 de Abril, para além de ser o dia de todos os prodígios que alguém que vivia na ditadura podia acalentar, se pressentia, não é? É um dia que acontece como se não for hoje, é amanhã. Quem acompanhava, nomeadamente, a vida política, um mínimo de informação, até o cancioneiro da resistência, tudo apontava para que um dia destes surgisse um 25 de Abril, entre aspas, não é? Se não fosse 25 de Abril seria outro dia qualquer, nomeadamente desde o chamado golpe das Caldas, que foi um fracasso, mas que antevia ou deixava antever que novas movimentações iriam ocorrer. Portanto, há um processo que vem de trás e que se vai adensando para que se pudesse ter uma ditadura muito longa, para as quais eu lembro que a minha mãe e a minha avó, quando eu era miúdo, diziam: não penses que isto vai acabar porque Salazar é eterno. Dizia-se assim na medida em que ele nunca mais saía da cadeira, não é? Sabe que eu costumo desafiar os alunos a dizerem quantas vezes o Salazar tomou posse do governo, uma vez que teve tanto tempo. Ninguém precisava responder a essa pergunta, a não ser a primeira vez, não é? O que significa que havia uma interrupção da vida política, da cidadania, da liberdade, e, portanto, havia um conjunto de instituições repressoras que faziam sentir
uma pressão, uma espécie de panela, não é? Que ferve e que qualquer dia o texto se soltaria para dar origem à liberdade e, portanto, resolver o problema dessa pressão existente. Exatamente, e é muito interessante esse seu testemunho, professor, porque muitas vezes quando ouvimos testemunhos de alguém que estava no Porto ou noutras cidades do país como Coimbra ou assim, parece-nos sempre que nunca houve um sentir da mesma forma, ou pelo menos um assistir aos mesmos acontecimentos como em Lisboa, porque normalmente nas outras partes do país as pessoas dizem que a notícia chegou mais tarde, que chegou, perceberam-se pela rádio ou etc. E o professor contar que teve exatamente esse episódio com o próprio do movimento é muito interessante. Eu devo-lhe dizer que, talvez no meu caso pessoal e no grupo restrito das pessoas com quem eu trabalhava, nos apercebermos de qualquer coisa estava a acontecer, nomeadamente porque nós víamos os movimentos dos legionários a evoluírem no quartel. Pois? E a partir do golpe das Caldas, portanto 16 de março, eles construíram uma barreira em frente ao edifício, em tijolo e cimento, etc. Construíram uma barreira, o que mostra que estavam a construir ali, não é, uma espécie de muralha defensiva para qualquer coisa que ocorresse. Devo dizer que no dia 25 de abril estavam lá 3 ou 4 indivíduos, os outros tinham desaparecido por aí simplesmente, portanto tinham provavelmente tido já a informação e nem sequer apareceram nos quartéis, pelo menos nesse quartel, o que mostrava, não é? Nos comentários que nós próprios fazíamos, comentando Exato, no dia a dia, percebíamos que alguma ação militar estava para breve, não é? Isto para além de percebermos que, de forma mais alargada, que o regime estava num verdadeiro triângulo das Bermudas, não é? Num triângulo trágico que iria terminar com ele. E esse triângulo pode-se equacionar com, portanto, visualizarmos 3 vértices, não é? E um vértice será a repressão tem limites, portanto há um dia em que acaba. A imigração, mostrar a avalanche imigratória dos anos 60 veio mostrar que o regime não tinha solução económica e portanto era um fracasso desse ponto de vista, porque era um fracasso do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social, das expectativas das pessoas, etc., não é? Nomeadamente os imigrantes que voltavam, traziam a ideia de liberdade que nós não tínhamos cá dentro, e depois o outro vértice era a guerra colonial. Quando me pergunta sobre o 25 de Abril onde eu estava, eu posso lhe dizer que estava em vários lugares dentro do 25 de Abril, porque se por um lado estava a visualizar essas deambulações militares, curto raio, não é? Mas de qualquer maneira elas não tiveram grande expressão, mas tornou-se visível porque aquele armamento que normalmente não corria nas ruas, de repente estava ali em frente ao nosso prédio. Portanto, para além disso, eu tinha outros posicionamentos. Eu tinha 20 anos. Eu tinha acabado de ir à inspeção militar. Portanto, eu estava na expectativa que se colocava a maioria dos jovens que tinham a minha idade e estavam nas mesmas circunstâncias, que era ingressar em breve no Exército, nas Forças Armadas, ir para a guerra colonial ou desertar. Que era o outro caminho que podiam fazer. Ora, é para mim um dia prodigioso haver um movimento que me liberta de todo este pesadelo que estava perante os meus ombros, não é? De repente senti-me liberto. E por isso podia compreender muito bem aquelas pessoas que, depois, nos dias seguintes, sobretudo até ao 1º de maio e ainda nas múltiplas manifestações que existiram,
que era de gritarem viva a liberdade livre, que é um pleonasmo um pouco incompreensível só para quem não viveu esta situação, não é? Quer dizer, a liberdade precisava de elasticidade e cada um viveu à sua maneira. Eu vivia nesse constrangimento de ser um imigrante para todos os efeitos, na medida em que estava deslocado, embora internamente, não é? Estava a viver no Porto, ia trabalhar, à espera de poder ingressar no ensino superior, mas trabalhando. Isso também é importante que se diga, quer dizer, eu iniciei-me no trabalho aos 10 anos. Depois consegui estudar uma parte, aos 18 já estava a trabalhar de novo, portanto a tentar conciliar tudo, porque era difícil na altura, não é? Conciliar todas as condições e sobretudo quem não vivia na cidade tinha uma penalização muito grande, não tinha acesso praticamente a nada. E havia um país dualista, não é? Fortemente dualista, que ainda hoje existe, é uma marca do nosso país, não é? É uma marca do nosso país. Mas, digamos assim, o contraste entre as grandes cidades e a vida rural era contundente e privava quem vivia lá, sobretudo a juventude, de ter qualquer expectativa, a não ser sair. Sair, procurar outros caminhos, outros horizontes. A experiência pessoal que o professor nos está aqui a relatar serve muito bem de exemplo aos três vértices que estava a evocar para explicar a situação, porque acabou por nomear os três, desde a própria repressão, à questão da imigração, da guerra colonial, as questões económicas e como já acabou por responder em parte à pergunta de como soube do movimento e que ele estava a decorrer, porque acabou exatamente de nos contar que viu algumas movimentações ainda que pequenas, a pergunta que lhe faria era qual foi a sua primeira reação quando soube ou quando se apercebeu do que estava a acontecer, ou pelo menos como é que foi a sua reação de se aperceber que muito provavelmente a sua vida ou o contexto em que estava iria ter uma grande reviravolta, como acabou de dizer, apenas bastava a questão da guerra colonial, não é? Mas certamente que houve também depois todo um pensar em possibilidades que se iriam agora abrir e um mundo que iria mudar, um mundo no sentido do país, claro. Sim, eu penso que a grande expectativa que existia era a da liberdade e a da cidadania. Por um lado, poder pensar, circular, enfim, não ter medo da sombra que nos perseguia ao lado, porque não se podia falar em determinados assuntos, não é? Que, meramente, os domínios políticos e ideológicos não podiam ser tocados sob pena de alguém nos poder ouvir e denunciar. Mas eu seguia mais ou menos esse processo, exatamente estava na idade do ingresso no serviço militar e eu tive o privilégio, esqueci-me de dizer isto há pouco, eu tive o privilégio de ouvir na rádio as duas canções de senha. e ter o pronúncio de que é hoje que vai acontecer, não é? Nomeadamente a Grândola dava aquela ideia de a maneira como foi transmitida, etc. Eu senti que havia ali um mistério qualquer para além da passagem da canção. Certamente que houve um entusiasmo maior ao ouvir essas músicas. Na manhã seguinte, ao seguir para o trabalho, já me fui apercebendo do que existia e, portanto, pude, enfim, reunir-me com os meus colegas de trabalho, dos quais eu era o mais novo e o único que ainda não tinha ido à guerra, porque exatamente os outros colegas tinham vindo da guerra colonial e contavam todos os dias o que era isso, peripécias, etc., sobre essa situação e que, evidentemente, pudemos festejar juntos esse processo
Mas o que veio a seguir foi exatamente essa sensação de liberdade e de podermos ter participação. A cidadania é essencialmente essa participação política. Bom, na altura, aquilo em que eu me empenhei foi enfim, na vida comunitária. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma componente fabril muito elevada. Eu trabalhava no escritório, mas havia, portanto, algumas centenas de operários que trabalhavam na produção de equipamentos eletrónicos. E devo-lhes dizer que o nosso primeiro passo, ainda antes do 1º de maio, foi a constituição de uma comissão de trabalhadores, que eu integrei desde o início, e, portanto, os objetivos eram imediatos: criar melhores condições de trabalho na empresa em que estávamos. Tenho gratas recordações desse período, que não foi fácil, não é? Mas que permitiu a participação minha e de outros elementos das várias secções que a partir daí desenvolveram esse exercício de participação, esperando que depois viesse a ocorrer a mudança necessária, que com mais ou menos avanços e recuos acabou por acontecer. É muito rico ouvir uma experiência como aquela que o professor nos está a contar, porque de facto ajuda-nos a construir a imagem do que foi para alguém, portanto para o indivíduo comum da sociedade, na altura de repente haver uma mudança tão grande e acima de tudo acredito que seja um sentimento único, pressentir que faria parte da mudança, que estava a ter um papel nesta questão que falou agora da Comissão dos Trabalhadores e mesmo ao ouvir as músicas, esse misticismo que ia acompanhando ao longo desses primeiros dias de uma mudança que estava a acontecer. E nesse sentido, faço-lhe uma outra pergunta em que gostávamos de saber quais foram as principais diferenças que sentiu entre o pré e o pós 25 de Abril naqueles primeiros momentos. Já falou aqui muitas vezes, e acho que é de destacar, a liberdade e a possibilidade de agir, mas que outras coisas também poderia destacar? Bom, é difícil exprimir em poucas palavras, não é? O antes e depois do 25 de Abril, mas não deixa de ser interessante. Eu escrevi um artiguinho já sobre estas questões, está publicado num livro de homenagem a um professor que tivemos, que chamei Jogo de Sombras. Jogo de sombras, portanto, é esta situação pré-25 de Abril, e sublinhei o facto de a expressão 25 de Abril ser um signo económico. Um signo económico porque nós dizemos 25 de Abril e queremos dizer tanta coisa, não é? Atribuir tantos significados, que a única forma que temos de o fazer é reduzir a uma expressão simples, mas, portanto, o antes e o depois pode-se equacionar desta forma. Para quem gosta de história económica, como eu gosto, podemos dizer, na sequência desse artigo, termino o artigo mais ou menos com esta afirmação, é que a grande sensação é de que a liberdade é um bem com valor de uso, para o qual não se encontra, por mais voltas que temos, valor de troca. Esta é talvez, isto usando um bocadinho a terminologia de Adam Smith, não é? Na riqueza das nações em relação àquilo que é a atribuição do valor de qualquer bem. A liberdade é de facto um valor de uso. É? Usa-se como quem respira, como quem se alimenta, não nos podemos dissociar dela
e não há nada, aparentemente, que tenha um valor equivalente, um valor comutativo que nos permita trocar a liberdade por outra coisa qualquer. Bom, essa é a diferença essencial. Agora, evidentemente, isso materializa-se de diversas formas, não é? Temos de reconhecer que portanto, antes do 25 de Abril, era um sistema repressivo, não é? Que, não sendo aqui o espaço para fazer a história do Estado Novo, falei ambos noutro lugar, mas era um sistema, portanto, em que não havia participação política, em que as eleições eram um simulacro, em que existia a censura prévia ou a proibição posterior até de livros portanto, e de jornais, em que havia uma justiça política, nomeadamente nos tribunais plenários que eram criados exatamente para aqueles que tinham opinião ou intervenção pública adversa ao Estado, nessa medida havia, portanto, um sistema abafado que não permitia as pessoas circular. É muito difícil explicar isto para quem não viveu a situação. Será sempre muito difícil. As novas gerações terão sempre muita dificuldade em compreender esta vivência do que era viver, não digo apenas numa ditadura, porque a ditadura pode ter várias fácias, não é? Mas o sistema em si era um sistema castrador, em que, sobretudo, o ambiente social era um ambiente de cerco, de intimidação e de suspeição, que a todo o momento podia levar à prisão, ao exílio, às dificuldades económicas e sociais de ser excluído pelas estruturas existentes, nomeadamente ao nível do emprego. Não é? Essa situação que vinha desde os inícios da ditadura adensou-se nos anos 60, nomeadamente pelo facto de o regime constatar que se desse o mínimo sinal de liberdade, seria escorraçado. O regime sentiu isso, Salazar sentiu isso com as eleições de 1958 não é? Portanto, a intervenção do Delgado, aquilo que eles chamam de alto, furacão, etc. Portanto, a partir daí houve um crescendo de repressão, que depois teve na defesa das colónias a sua justificação, mas que era essencialmente um ato de sobrevivência por parte do regime, e que veio mostrar também à população que não valia a pena pensar em eleições para mudar o regime. Portanto, é a descrença, não é, de que seria possível mudar o regime através de eleições. Não, porque não havia alternativa, não havia alteração, não havia rotação, não é? As eleições eram na verdade, uma farsa que servia essencialmente para duas coisas: para o regime entreter, uma vez que não acreditava nas eleições. O Salazar tem um discurso de 32 que diz que daqui a 20 anos não haverá assembleias legislativas, portanto haveria poderes pessoais. Isso está, se lerem os discursos dele, encontram verdadeiras pérolas sobre o que seria o futuro em termos ditatoriais, nomeadamente aqueles textos muito ligados à institucionalização do regime, à criação da Constituição e dos primeiros organismos que vão ser o suporte do regime, nomeadamente o Secretariado de Propaganda Nacional, que é importantíssimo para este efeito.
dizia eu, portanto, não se acreditava nesse processo e as eleições serviam então para captar novos elementos, dar uma ideia de renovação, não é, do regime e, por outro lado, para a partir de 45, quando as eleições começam a ter oposição, uma vez que o Salazar, depois de 45, a derrota do Eixo, teve de vir proclamar que as eleições passariam a ser livres, como na livre Inglaterra, não é? Serviram para que os oposicionistas se mostrassem, para que, terminado o período das eleições, fossem perseguidos, presos, no mínimo vigiados. Não é? E, portanto, as eleições de 58, com o próprio regime a alterar o sistema que ele próprio tinha construído de legitimação direta, não é? Fazendo com que o Presidente da República deixasse de ser eleito diretamente, porque não queria correr o risco de pôr em causa o regime, veio mostrar que só pela via armada é que poderia mudar-se o regime. Bom, o 25 de Abril veio concretizar essa tese, não é? Veio mostrar que só as Forças Armadas podiam fazer. As Forças Armadas tinham sido o suporte da ditadura, acabam por ser elas próprias a ter de resolver o problema que as gerações anteriores tinham criado. Claro que isso aconteceu num contexto especial, de transição democrática em todos os países, mas de que nós fomos os pioneiros nessa faixa, digamos assim, e, portanto, o que veio a seguir é um bocadinho a libertação de todos estes paradoxos, de todos estes anátemas que parecia que Portugal estava condenado para a eternidade, como algumas pessoas pensam, porque se nós pensarmos a eternidade em termos da nossa vida, houve muitas gerações que passaram sem ver a liberdade, não é? Nasceram e morreram dado o período alongado que a ditadura vigorou em Portugal. Ditadura institucionalizada, mas ditadura. Sim, quase como aquela expressão que o professor estava a usar no início desta nossa conversa acerca da eternidade que Salazar iria ocupar naquele lugar, exatamente. Mas não consigo não comentar que quando estava a falar, esta imagem de, depois de ouvir uma música na rádio, conseguir ter a percepção de que algo estaria a acontecer, é extremamente fascinante, porque claro que não podemos pegar em algo que aconteceu em 1974 e tentar ver em 2021, porque basta haver uma série de outras plataformas onde podemos ouvir música e não estarmos cingidos à rádio, é um facto, mas na verdade é uma coisa que nem damos atenção. Esta privação que havia de uma simples música dizer tanto se passasse na rádio, acho que é uma excelente imagem para se perceber essa privação de que o professor estava a falar e essa castração da liberdade e da possibilidade de agir e de atuar. Sim, nós podemos ver um bocadinho de uma forma teatralizada ver o fim da ditadura como uma espécie de tragédia grega, não é? Em que há um coro que vai anunciando que a coisa está a ficar pior, que não vai terminar bem, e esse coro é aquilo que podemos chamar o cancioneiro da resistência, as músicas proibidas. As músicas que cantavam, que tinham mensagem, não é? As músicas que tinham mensagem, a mensagem que passavam era a da libertação. Os poemas do Manuel Alegre, da Sofia e de outros autores, hoje menos falados, mas, sei lá, canções que as pessoas cantavam, mas dificilmente passavam na rádio e muito menos na televisão, não é? Como Manuel Freire, o Adriano Correia de Oliveira, o Sérgio Godinho e o Cília, por exemplo, que foi um dos pioneiros, que eu tinha o disco proibido que só passava em França, lá está que os imigrantes trouxeram, está a ver? E com aquelas questões de que não há machado que corte a raiz ao pensamento. Por exemplo, esta frase é indicativa dessa situação. De maneira que,
ao ouvirmos estas mensagens de libertação, havia uma revista que vale a pena sublinhar, que passava as letras destas canções, que era o Mundo da Canção. Hoje não existe, mas mesmo depois de 25 de Abril ainda vigorou, mas perdeu muito do seu elan, porque vivia muito, não é, de ser uma revista que passava as letras de canções cujos livros estavam proibidos. Bom, eu devo dizer, por exemplo, que um pouco antes do 25 de Abril havia vida cultural na nossa empresa, e em 73 eu ensaiei uma peça que se chamava Um Barco para Ítaca, do Manuel Alegre, que era com o objetivo de participar num festival de teatro amador que iria existir até. Claro que a peça não saiu, nem era minha, de resto eu tinha a percepção de que ela nunca sairia, portanto, a certa altura, digamos assim, a direção da empresa percebeu que estava ali uma peça inconveniente, que de resto não circulava, era mais um livro proibido do Manuel Alegre, não é? E veio dizer, é melhor. Aliás, fizeram-no de uma forma até cativante, não é? Na medida em que és um tipo novo, etc., vais criar muitos problemas e, portanto, melhor é, é deixar ficar a peça assim e desistir dessa participação, e o teatro, a empresa terminou. Mas, portanto, essa poesia da liberdade, que era o que as canções traziam, não é? Essa poesia da liberdade. Nós falámos muito na música, mas a poesia era fundamental porque evidenciava, martelava as ideias, não é? E ditas muitas vezes, portanto, tinham um efeito, de facto, libertador. E o facto de elas aparecerem em determinadas alturas, nós perguntamos, como é? Isto é possível passar assim? Não é? Pronto, é essa ideia de nós conotarmos aquela passagem daquela música, a maneira como ela é dita, etc. Isto está a mudar. Alguma coisa vai acontecer, não é? Bom, foi rapidíssimo, já estava a acontecer, afinal, quando eu percebi que iria, não, eu estava a pensar no futuro e afinal o futuro era o presente. Sim, até porque muitas dessas músicas, ainda hoje em dia, para gerações mais novas, algumas dessas expressões traduzem liberdade, ainda são usadas para descrever liberdade e igualdade e direitos, e é um bocadinho como a expressão que o professor estava a falar há pouco, da utilização da expressão do 25 de Abril, que ficou como uma expressão que tenta juntar tanto. Muitas dessas expressões, muitas dessas canções ainda são desde um marco cultural até expressões que ainda estão vivas na comunidade e que ainda são usadas constantemente, até muitas vezes como uma reivindicação, adaptadas, claro, às situações atuais, mas ainda estão bastante vivas, e é muito interessante ver essa duração dessa poesia que estava exatamente a referir. É isso, exatamente. Bom, então, e para terminar, nós fazemos sempre estas duas questões que estão ligadas ao tema do nosso podcast, ao título, melhor dizendo, que seriam: como é que o professor gosta do seu café e como é que gosta da história? Bem, gosto de café longo e forte. Aliás, não gosto de um café, preciso de um segundo café rapidamente, exatamente para ganhar o estímulo, digamos que é o estímulo diário que me anima depois a passar longas horas à frente dos papéis, a tentar descortinar novas ideias, novos textos, novas descobertas, estruturar as ideias que os outros nos forneceram, porque um historiador é essencialmente um aglutinador de ideias anteriores, como é toda a ciência, não é? Vivemos aos ombros dos outros, dos que nos antecederam, e na tentativa de encontrar novas visões para realidades que já passaram, e também para com elas percebermos melhor o presente e o futuro,
qualquer historiador que se preze gosta de dizer, não é? A utilidade da história tem exatamente essa vantagem de sustentar-se no passado para entender o presente e construir o futuro. Só nos resta agradecer, professor, ter aceito o nosso convite, a sua disponibilidade, e creio que a conversa foi muito interessante e será uma boa forma de celebrarmos e de recordarmos estes momentos de que estávamos aqui a falar. Foi um gosto, pela minha parte. Agora, a história do 25 de Abril é muito longa, não é? Sim, isso Não certamente se que pode sim. sintetizar nesta pequena conversa, mas se ela pudesse se servir para estimular alguém, se servir de café, não é? Para estimular Exatamente. alguém a estudar este período, pois alguém que o faça tirará ensinamentos riquíssimos Sim, e para a parece-me sua vida e para a compreensão do mundo e da parece-me que, humanidade. parece-me que acima de tudo a experiência que nos estava a relatar é muito enriquecedora para compreendermos aos poucos quem é mais novo, aquilo que foi este momento do 25 de Abril e acima de tudo os tempos que o antecederam, porque é preciso fazer um esforço para o tentar compreender e ele tem que ser feito. Sem dúvida. Obrigado Muito pela obrigado, atenção que me professor. prestaram.